Bom, então, pessoal, vamos dar, então, os parabéns, né, para o Wagner, oficialmente. Eu não sei, quer falar, Turma? Se fala aí para ele alguma coisa, você que é a anfitriã querida de todos nós. Eu vou passar minha palavra para o Raduim, tá bom? Tá, a sua palavra representa a minha também, viu? Que responsabilidade, hein? Tá todo mundo ouvindo aí? Alô? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Tá todo mundo. Então tá, porque aqui deu uma interferência aqui, parece uma buzina. Na realidade, Wagner, queria te dar os parabéns oferecendo uma poesia. Eu tenho grandes paixões por poesia, letras de música, e o Fernando Pessoa, um poeta português, e por incrível que pareça, ele ganhava a vida traduzindo livros. Ele falava muito bem o francês, o inglês, o italiano, ele era poliglota, e ele traduzia livros. Até que ele foi traduzir alguns livros da linha da teosofia, ele entrou na teosofia, e é uma linha que também estuda os Vedas. E eu acho que a influência dele estudar os Vedas, assim, ele conseguiu assim, escrever coisas fantásticas, né? Então tem uma poesia que eu estava analisando na semana passada, justamente com algumas coisas que o Devananda estava falando, quando ele fala da alma. Então ele tem uma poesia assim: não sei quantas almas tenho, não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi, nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atendo ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho eu desejo. É do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem. Assisto a minha passagem. Diverso, móvel, é só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio vou lendo, como páginas, meu ser. O que segue, não prevendo, o que passou a esquecer. Noto a margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu? Deus sabe por que escreveu. Então, com essa poesia, Wagner, eu quero te desejar muitas felicidades e muita alegria. E é uma satisfação muito grande estar contigo, lado a lado, aprendendo nessa caminhada e fazendo com que Hare Krishna habite os nossos corações e habite os corações de todo esse grupo maravilhoso, que tenham, assim, uma satisfação tão grande em estar com todos vocês. É isso que eu queria falar. Parabéns. Parabéns pro Wagner. E agora alguém tem que puxar o parabéns a você aí. Alguém tem que puxar aí, ó. Quem que puxa aí, ó? Vai cantar o parabéns? Quem vai cantar? Quem vai cantar aí? Puxa, Raduim. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Hare Krishna. Só uma palavrinha bem rapidinha. Agradecer a todos. Só agradecer mesmo vocês. E falar uma frase que vem do estudo do calendário maia, que diz assim que eu sou o outro você, né? Então, somos todos um. Namastê. Namastê.
Hare Krishna. Professor, fala aí a última linha desse poema que você recitou. Tá no mudo, Raduin. Raduin, professor, Tá no mudo. Tá mudo, tá sem microfone. Pronto. Fala, por favor, o último verso do poema do Fernando Pessoa. Que eu... Por isso, alheio, vou lendo, como página, meu ser. O que segue, não prevendo. O que passou, a esquecer. Noto a margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu? Ele pergunta. Deus sabe, porque eu escreveu. Bacana, né? Bate tudo com o que nós estamos estudando. Né? Muito bem, como você... Passa aí, passa para mim esse poema, por favor. Passo sim. Não tem problema. Bom, eu vou aproveitar, então, e vou ler um também. Já que está aí assim, então, vou pegar uma carona, tá? Tranquilo. Esse não é do João Pessoa, não, esse é do Gonzaguinha. Tá? É uma música, na verdade, é um poema, né, que se transformou numa música. O nome é o que é, né? Todo mundo, acredito que todo mundo conheça, né, essa música, mas o poema é o seguinte, em homenagem aí ao nosso aniversariante, né, a homenagem assim, a celebração da vida, né, porque ele está celebrando aí mais um ciclo, né, que ele vai entrar e celebrando a vida. Essa canção, esse poema, se diz o que é, mas poderia se chamar Celebração da Vida, porque esse é o sentido, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. E a vida? E a vida, o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? E a vida, ela é maravilhosa ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que a vida é um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é o prazer. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que a melhor é morrer, pois a amada não é. E o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça. Na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúdo a sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. É bonita. Eu ouço pelo menos umas 3 vezes por semana essa canção, porque eu preciso ouvir essa canção. Uma vez, o Pablo Picasso, ele deu a mesma resposta que Jesus para um repórter. O Jesus disse, né, o mestre Jesus disse que o reino de Deus pertence, não é, às crianças. E daqueles que, não é, assim, podem experimentar a fantasia da magia dos contos de fadas, é que podem entender, de fato, a mente e o coração de Deus. Pessoas muito sérias, taciturnas, rabugentas, desesperançadas, magoadas, ressentidas, vingativas, mal-humoradas, não conseguem entender Deus. Eles fazem uma propaganda muito ruim de Deus, inclusive, e fica parecendo que Deus é como eles, mal-humorados,
rabugentos e agressivos. Mas somente as crianças entendem, de fato, o coração de Deus. Isso não significa homens no corpo de criança. E nós estamos falando diferente, porque tem crianças que são velhos rabugentos também. Não é isso daí. O conceito de criança é um princípio. Tá? Então, você pode ter uma criança no corpo de um velho. É possível que uma criança esteja no corpo de um velho, e é possível que um velho vingativo e rabugento e mal-humorado esteja no corpo de uma criança. Então, os arquétipos definem os princípios, mas não necessariamente impõem a eles o princípio. Tá? Então, assim, quando a gente fala de criança, ou como Jesus fala de criança, ele não está referindo-se aos menorzinhos, né, aos pequenininhos. Ele está se referindo ao princípio. Porque tem crianças que são serial killers, que matam. Eu fiz um estudo, né, de serial killers e tem um grupo de crianças que são serial killers. E, às vezes, crianças podem ser extremamente, podem magoar extremamente, né, as pessoas. Então, não é de crianças no arquétipo que nós estamos falando, nós estamos falando de um princípio. Então, mas é muito mais provável que nós encontremos a natureza de uma criança em uma criança. Não necessariamente, mas mais possivelmente nós vamos encontrar o princípio de uma criança numa criança. É mais fácil encontrar ali. Assim como é mais fácil encontrar o princípio maternal numa mãe maternando. Mas não necessariamente. Bom, então, como Jesus foi confrontado e perguntado sobre o reino de Deus, ele deu, então, a explicação de que as crianças são, herdeiras do reino de Deus. Uma vez, então, o Picasso, que eu acho que é a mesma resposta que o Gonzaguinha está dando aqui, eu acho que o Gonzaguinha, nessa canção, foi um Picasso, né, foi uma expansão do Picasso. O repórter se aproximou dele e disse o seguinte: mas você já está a ponto de abandonar o corpo, você está assim para sair, e você vai deixar uma herança muito importante, mas eu acho que o mundo não vai conhecer um Picasso tão cedo. E você não pode ir embora sem deixar o seu segredo para todos. Então, eu estou aqui com a missão de registrar o seu segredo para a humanidade. E a pergunta é a seguinte: eu estou fazendo uma pergunta em nome da humanidade. Qual é o segredo para se ser um artista produtivo como você é constantemente? Por quê? Há muitos artistas que fazem uma obra ou outra e desaparecem. Ou então que fazem algumas obras e só são reconhecidos depois. O último, semelhante a você, foi o Leonardo da Vinci. Agora é você. E nós não temos como falar com o Leonardo, mas temos você. Então, por favor, revele o segredo para ser um artista produtivo constantemente como você é. O Picasso, então, disse o seguinte: mas isso daí é muito simples. Eu não sei como que você não percebeu isso antes. É muito evidente. É muito simples. Basta que você observe as crianças. Se você der a elas papel, caneta, lápis ou tinta, elas produzirão artes. É o que elas fazem. As crianças são os verdadeiros artistas. E essa é a resposta. O repórter não se contentou com isso, né, porque ficou parecendo muito superficial, impressionou o Picasso e disse: não, seu Picasso, isso daí não vale, isso é muito evidente, isso é muito... Aí o Picasso concluiu, disse: mas então, é aí que está. A questão é a seguinte: o problema não é ser criança, o problema é permanecer criança, porque a vida vai tentar, de todos os modos, convencê-lo de deixar de ser criança e assumir uma natureza rabugenta. Não faça isso. Tolere a provocação da vida e mantenha-se uma criança. Se você se mantiver uma criança, mesmo depois que a vida criar todos os investimentos para convencê-lo de deixar de ser, então, se você tiver algumas técnicas artísticas, pode ser um artista constantemente. Então, é mais ou menos a mesma informação de Jesus, não é? Permanecer, ou a criança, ser uma criança, significa tolerar ou desvencilhar-se das provocações da vida que nos obrigam a ser pessoas rabugentas, ressentidas, mal-humoradas,
vingativas e violentas, né, perigosas para os demais. A terapia da vida vai nos convencer a nos tornar rígidos, agressivos e defensivos. Né? Porém, aqueles que souberem digerir essa terapia, transformando-a na essência das crianças, pode cantar e entender essa música do Gonzaguinha. Eu fico com a resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. É certo, né, como ele diz aqui, que ela devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Ou seja, é uma insistência infantil, mas dá certo. Funciona. A gente precisa disso. A vida, ela na força da gravidade, ela vai para baixo. Existe a entropia que dissolve tudo. Então, nós temos muitas provas, muitas evidências para abraçar o pessimismo, a lamentação, a depressão, a ignorância e os sofrimentos. Não falta motivos, acredite, é um jardim repleto de motivos para a lamentação. Mas somente aqueles que conseguem ver a pureza da resposta das crianças é que conseguem permanecer um Picasso continuamente. E, pelo que Jesus disse, ele é um artista e gosta de Picassos, né, que são crianças. E o Gonzaguinha parece que entendeu a mensagem de Jesus e do Picasso. Quem sabe a gente não entende a mensagem dessas pessoas aí, né? E ficar com a resposta das crianças, eu acho que, assim, as crianças, né? A inocência das crianças, como nós falamos ontem, esse mundo aqui é para os espertos, os rabugentos, os inteligentes, os, digamos assim, os parças, né? Esse mundo é dos parças. O próximo é dos inocentes das crianças. Os parças ficam aqui. Aí eles ficam comparsas. E o resultado é o que nós estamos vendo aí, né? Eles vão virar adultos. Mas, bom, então eu não ia ler, não estava no script esse negócio de poesia, a culpa é do professor, então podem responsabilizá-lo por isso, mas o culpado principal é o Wagner, por ter feito aniversário. Então, eu prometi que falaria sobre o princípio 7. Na verdade, eu falei, tudo que eu falei aqui foi apenas uma tradução do princípio, que é o fator 7. O Wagner nasceu no dia 7. Os criptogramas, ou os planetas, nós chamamos de grahas, eles são pacotes de informações. E o número 7 está relacionado com um princípio conhecido como Ketu. Ketu. Não é quieto, não, tá? É Ketu. Ketu, ele é o eclipse solar. O eclipse solar. Ele representa no mapa o eclipse solar. Rahu, o eclipse lunar. Ketu, o eclipse solar. Muito bem. O Sol, ele é o centro de gravidade do sistema solar. É o centro de gravidade do sistema solar. Então, ele é o ponto central do sistema solar. O Sol, ele rege também a casa 5 do zodíaco natural, que fica exatamente aqui nesse ponto, que é o Manipura Chakra. O Manipura Chakra é um campo fértil para o exercício do poder. Às vezes se diz, porque fulano tem o rei na barriga. Né? Tipo, ele tem muito orgulho, ele é orgulhoso. E o Sol, o princípio Sol, por ele ser poderoso, por ele ser o centro de gravidade do sistema solar, e por ser independente, ele a armadilha fundamental, o desafio principal desse arquétipo, que é o Sol, é a superação do orgulho que produz violência. Né? As pessoas orgulhosas, ou elas ficam violentas com os outros, ou elas ficam violentas consigo mesmas. Quando elas ficam violentas consigo mesmas, elas ficam viciadas em drogas, elas ficam viciadas em alguma compulsão. Isso é violência contra si próprio. Menos mal, porque ela administra uma violência localizada, mas, de certa forma, acaba sendo violento com os demais que sofrem como consequência do sofrimento dela. Então, é violência, né, de todas as formas.
Então, o orgulho, ele é um princípio de violência. E superar esse orgulho é o desafio principal do Manipura Chakra e também de todos aqueles que são da série Sol. É um princípio que deverá ser superado em algum momento. Se não for superado numa vida, vai ser na outra. Se não for na outra, vai ser na outra. E se não for na outra, vai ser depois de 200 milhões, mas em algum momento terá que ser. Porque o aluno, ele deverá superar isso de alguma forma. Então, quando um aluno, quando um buscador está muito próximo de finalizar essa equação ou de fechar essa fase, normalmente eu encontro no mapa dele uma relação com esse princípio Ketu. Tá? Por quê? Pelo seguinte motivo. O Ketu, ele representa o eclipse solar. Como o Sol representa o orgulho, quando o eclipse solar se apresenta, esse orgulho diminui. É como uma sombra, o eclipse é uma sombra. Então, é uma sombra que refresca o calor do Sol. Então, o princípio Ketu é uma sombra que refresca ou diminui a taxa do orgulho que o ser sente. Então, esse princípio Ketu, ele, na verdade, ele é uma arma, digamos assim, é um escudo que o jogador consegue recolher para defender-se dos raios abrasantes do Sol que pulveriza, ou para defender-se da influência nefasta do princípio do orgulho. Então, o jogador recolhe esse instrumento, ele recolhe essa arma, é como se fosse uma roupagem, é como se fosse a roupa de um bombeiro, né? Então, ele se reveste com a roupa de um bombeiro para lidar com o fogo. O jogador, principalmente os jogadores da série Sol, que querem enfrentar esse problema de uma vez por todas, eles costumam recolher dentro da sala de recursos esse princípio Ketu. Então, revestido desse princípio, ele consegue, então, vivenciar a experiência, que é justamente a experiência de lidar com esse princípio, controlando esse princípio, que é o desafio principal, que é o orgulho. Então, o princípio Ketu, como ele é o eclipse solar, então ele eclipsa o orgulho baixa, e aí aparece, como o orgulho, o princípio Sol, ele é centralizador, ele é o centro do sistema solar, então ele fica egoísta, ele fica egocêntrico, ele fica centralizador, controlador. E nesse sentido, quando o princípio Ketu está presente, o que ele faz? Ele diminui é como se fosse um antídoto, né? É como se fosse um paracetamol que diminui a febre. Então, esse princípio Ketu é um antídoto que diminui o orgulho e que diminui o egoísmo. Então, na medida em que o Sol está eclipsado, o egoísmo também está eclipsado. Então, ele baixa, o egoísmo baixa e aparece como consequência o altruísmo. Aparece como consequência o princípio compassivo, ou seja, a compaixão, a capacidade de ver e pensar no outro. Então, esse jogador, ele começa a preocupar-se com assuntos relativos à autocompreensão, o autoconhecimento, a evolução do ser, a evolução dos seres, e normalmente ele acaba se envolvendo em atividades que necessariamente estão ligados ao cuidado com o outro, né? O Wagner, por exemplo, é um enfermeiro. Ele é farmacêutico, na verdade. Ele, dedica-se a produzir cura para os demais e atende às pessoas que estão sofrendo, e ele é uma fonte de alívio para o sofrimento dos demais. Ele trabalha numa farmácia como farmacêutico, e as pessoas chegam ali aflitas, ansiosas, e ele, então, orienta as pessoas e as acalma. Então, a atividade dele é altruísta. Então, ele está trabalhando. Do ponto de vista externo, ele está trabalhando. Do ponto de vista dos bastidores, ele está sob efeito de terapia, ele está se tratando. Existe um processo que está em andamento, e esse processo está sendo administrado, e ele está, então, sob efeito de uma terapia, que é o princípio do desenvolvimento do altruísmo. Se ele tomar posse dessa atitude, desse princípio, e absorver-se nessa compreensão, então essa equação pode ser finalizada com esse personagem nessa vida. Não há necessidade de mais personagens. Esse já é o suficiente, porque os instrumentos estão à disposição. Quando o ser
tem uma relação tão direta com o princípio queto, ou quando o queto está na casa 4, ou quando o queto está no ascendente, ou quando o queto está em ligação com o regente do ascendente, ou na casa 9. Normalmente, essas posições do princípio queto indicam chaves, que são instrumentos pelos quais o jogador pode, eventualmente, utilizar para combater ou para neutralizar o princípio do egoísmo e permitir que o altruísmo se manifeste, e, com isso, as chances de finalizar a equação aumentam significativamente e o jogador pode, eventualmente, passar para a próxima fase, não tendo mais a necessidade de repetir a fase de carbono, que é uma fase egoísta. Bom, e praticamente, não é assim, o altruísmo significa a inocência, porque as pessoas que praticam o altruísmo, as pessoas que praticam o modo da bondade, o cuidado com os demais, normalmente são confundidas com pessoas ingênuas, com pessoas, assim, ingênuas, de certa forma, né? Outro dia, uma pessoa falou: Devananda, você quer ajudar as pessoas, mas eu acho que você é meio fora da caixa. Você quer ajudar até demais. Tipo, me chamando de ingênuo, né? Não sou tão tolo assim. E aí eu disse isso para ela. Justamente eu falei isso para ela. Pois é, eu sou muito ingênuo. E esse mundo é dos espertos. Ela disse: sim, esse mundo é dos espertos. Pois é, eu não quero permanecer entre os espertos. A minha ideia é entrar no reino de Deus, então eu prefiro a resposta das crianças. É bonita e é bonita. Então é isso. A pessoa que tem essa oportunidade de maternar-se a si mesmo, de cuidar de si próprio, de nutrir-se a si mesmo com pensamentos altruístas, com princípios altruístas, essa pessoa tem maiores chances de entender o Picasso, entender o Gonzaguinha e, por que não, entender Jesus. E aí estamos nós nesse processo aí. Parabéns, Wagner. Você recolheu aí esse instrumento, né, esse recurso, utilize-o, é uma oportunidade rara, e tomar consciência do equipamento que você tem à disposição é ainda tão raro quanto encontrar o equipamento. Quer dizer, o equipamento, às vezes, os recursos são oferecidos pelo próprio programa automaticamente de acordo com o nível do jogador, mas ter consciência do recurso, aí isso é outro assunto. Gente, quem aí de vocês poderia me falar se já teve uma experiência de êxtase, de amor a Deus, ao ponto de chorar, de êxtase de amor, de parar e ficar chorando de amor por Deus? Alguém já teve essa experiência? Tem umas mensagens aqui. Eu já tive. Quem está falando? Eu já tive essa experiência também. Quem está falando? Eva. Eva. Você já teve a experiência de sentir amor a Deus a ponto de chorar? Como foi? Fala um pouquinho aí, rapidinho. Sim. Eu passei de um tempo para cá, descobri um amor muito grande por mim mesma, né? E antes eu achava assim, às vezes me passava pela cabeça, se eu descobrir esse amor, é possível que as pessoas, né, ou eu mesma, amando-se tão imensamente a si mesmo, de repente pense assim, para que eu preciso de Deus se eu sou tudo, se eu sou um Deus, se eu tenho esse amor tão grande por mim mesma, né? E eu comecei a sentir um amor imenso, me amar verdadeiramente, e eu passei a descobrir que quanto mais eu sentia isso por mim, maior era o meu amor pelo Criador. E eu tenho o costume de ir no meu quintalzinho de grama e plantas nos fundos, fazer oração olhando para o céu à noite, olhando para as estrelas, sempre amei fazer isso. Então, muitas vezes eu estava fazendo ali, eu sentia um amor tão grande pelo Criador, que eu chorava gratidão e eu falava, meu grandioso Criador, quanto mais eu me amo, mais eu descubro a tua grandeza, mais eu sinto esse imenso amor por ti.
que quase não cabe dentro de minhas orações, assim, eu mesma falando com o Criador. Então, era muito grande, eu chorava muito, às vezes ficava ali não sei quanto tempo chorando e sentindo esse amor imenso pelo Criador, né? E isso, assim, algumas vezes, porque eu gosto muito de orar ali, olhando para aquela pintura do Criador, né? E agradecendo e me sentindo imensamente rica por poder admirar aquela grandeza, aquela pintura, essa arte do Criador. Então, algumas vezes eu já senti isso, de chorar muito. É isso. Devananda, eu já tive experiências também. A última vez foi o fato quando eu escrevi aquele artigo, né? Então, quando eu entro em meditação, eu faço meditações muito longas, 2 horas, 3 horas, 4 horas. É que eu não sinto o corpo, né? É como se eu estivesse saindo do corpo. Eu não sinto absolutamente nada, como se eu estivesse saindo do corpo. E aí é como se eu estivesse recebendo conhecimentos. E isso me vem e as lágrimas correm, assim, sabe? É impressionante, né? Eu vejo muita luz e assim, uma claridade, absolutamente, é meia-noite, 1h da manhã, e de repente fica tudo claro, e começa a vir. Aquele artigo que eu escrevi, que eu coloquei, que eu postei, foi um dia desses, depois dessa meditação. Então, normalmente, quando eu medito, eu fico muito emocionado. Também quando eu trabalho com curas, por exemplo, sala dos mantras, muitas vezes eu fecho a tela para vocês não verem, porque eu estou chorando. Sabe? É uma emoção, só que ela é indescritível. Não tem nem emoção de filho ou emoção, qualquer outra emoção. É uma coisa que não dá, acho que as palavras limitam o que a gente sente nesse momento. É uma coisa muito interessante. E para mim vem como se tivesse uma voz meditando muitos conteúdos, sabe? Tem muitos conteúdos, poesias, assim por diante, que me vêm, e nesse momento eu fico muito emocionado, porque é uma coisa que eu sei que é do Criador, sabe? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Cristiane, ela levantou o dedinho, depois eu falo da Cris. Expressar os sentimentos de amor por Deus. É bom ouvir as outras pessoas falando do amor que elas sentem por Deus, não é legal isso daí? Fala, Cristiane, ela levantou o dedinho. Abra seu microfone e jogue duro. Eu fui em 2018, eu fui em São Paulo, né? Tempo lá, acho que eu fiquei 3 meses. E eu e meu irmão, nós estávamos. Ele foi me mostrar lá perto da Praça da Sé. Ele foi porque eu tinha medo de andar perto de gente, assim. Aí ele falou, vamos lá na Sé, tal, né? Aí foi me mostrar um monte de coisa lá. E eu vi a igreja da Praça da Sé. E eu nunca fui presa à religião. E aí eu falei para ele, Lu, vamos ali na igreja? Ele, não, porque não posso. Ele, não, vamos. Aí eu entrei aquela igreja lá, e aí a hora que eu sentei na igreja católica, né? A hora que eu sentei assim no banco, que eu olhei toda aquele monte de coisas assim, me deu crise de choro. Eu comecei a chorar, que eu tive que sair de lá, entendeu? E foi a primeira vez que eu cheguei numa igreja, porque como eu não fui muito presa, então, às vezes eu ia na congregação católica, ia na evangélica, eu nunca, sempre fui em tudo, né? Porque eu sempre acreditei que Deus é um só. E aí, um dia me deu uma crise de choro e um aperto no peito gostoso, assim. E uma outra situação foi quando eu estava fazendo os mantras de segunda-feira. Aí, de segunda, faz o Devananda fala para fazer aquele aiês lá, né? E aí, um dia,
estava fazendo e eu comecei a chorar. Eu não conseguia fazer, eu não conseguia falar, tipo assim, quando a pessoa fala o mantra direitinho, e aí depois começa a agradecer, pedir, tipo, eu não conseguia, eu simplesmente começava a chorar, e eu não conseguia parar de chorar, e eu não falava nada, eu só sentia o meu corpo quente, um aperto assim, um aperto gostoso no peito, e aquele choro de felicidade que eu não conseguia explicar, entendeu? E aí depois, numa dessas aulas, dos vídeos do Devananda, eu entendi que era essa sensação de amor e gratidão, e por Deus, pela vida, por tudo que acontece, assim, sabe? E foi graças ao vídeo do Devananda, foi graças ao Devananda ter aparecido, assim, Deus ter permitido toda essa situação, que eu consegui ter uma constância, que eu consegui, tipo, eu mudei drasticamente, eu sou outra pessoa, mas, assim, essa sensação de acordar de manhã, de participar de um grupo que, para mim, é uma família, essa emoção que a gente tem, eu sou muito tímida, mas essa sensação que eu tenho de conhecer, sentir as pessoas serem da minha família, só que eu não conhecer, é muito mais prazerosa do que você ter várias pessoas, vários amigos, pessoas da tua família mesmo, do teu lado, e você não sente esse amor que a gente sente por Deus e que a gente sente pelo grupo, entendeu? Então, e uma terceira fase foi um dia que eu estava fazendo mantra, tudo, e eu levantei, do jeito que eu levantei, eu caí, eu saí caindo assim para trás, em cima da estante da mesa, tudo, e eu fiquei com uma mancha, uns 15, 20 dias no braço. E aí depois o Devananda me explicou que, tipo, como se eu estivesse fora do corpo. E eu entendo isso como amor a Deus, amor ao próximo, amor a Krishna e tudo. E eu sou muito grata por isso. Porque foi de 2018 para cá, depois dos vídeos do Devananda, que eu me entendi como gente, que eu me entendi como gente assim, né? A gente sabe que não é gente. Mas eu me entendi como um ser e eu comecei a me amar, e eu comecei a amar o próximo e eu comecei a amar a vida. É isso. Então, esses são estados chamados, são os estados de êxtase de amor a Deus. A gente vai entrar no Agyana Chakra em breve, a gente está saindo do Vishuddha e entrando no Agyana. Quando entra nesse ponto, quando a gente já consegue, já podemos falar de amor por Deus. Porque a alma, fazendo todo esse trajetório, aqui no Anahata Chakra, ela desperta compaixão. Quando chega aqui no Vishuddha Chakra, aqui a sensação a sensação do prazer. Por aqui que a gente tem as sensações de sabor, de prazer, nessa área. Então, é aqui onde a gente sente a sensação de amor por Deus. Tanto é que quando a gente chora, por exemplo, não é aqui que a gente... Parece que as lágrimas saem daqui, não é? Essa área aqui, ela é uma área que é o reservatório das lágrimas. E é daí que elas transbordam pelas janelas, né? Que é o êxtase, que são as lágrimas, né? São o êxtase líquido. E as experiências de amor a Deus são uma realidade que toca as pessoas como consequência do processo de entoar os mantras de forma adequada, porque eles acalmam o ser, tranquilizam o ser e permite que o ser tenha uma compreensão clara, um pouco mais clara da vida. E o resultado disso é que dá uma gratidão, uma sensação profunda de gratidão, de estar se resolvendo, de estar se equacionando, de estar se encontrando, de estar se aliviando. Então, essa sensação de gratidão profunda dá amor.
dá o êxtase do amor. Então, a pessoa, normalmente, nesses momentos, ela fica tão imensamente agradecida por entender Deus, por absorver-se no Supremo, por compreender o que está acontecendo, por compreender-se que o resultado ou às vezes a pessoa também pode rir, entrar em crise de riso, também tem isso, viu? Pode dar crise de riso, que é um êxtase de amor também. Ou então ela chora. Normalmente nós choramos, por quê? Como nós temos muitos sentimentos, muitas tristezas, então a taça está cheia e a gente chora, tá? Liberar a taça. Mas em alguns casos, de pessoas que estão com esses assuntos regularizados, também pode dar crise de riso, tá? Isso acontece. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa mais? Eu posso até falar um pouquinho, porque, assim, exclusivamente, assim, uma experiência exclusiva, talvez eu não esteja focando aqui agora, mas eu percebo Deus em tudo, assim. Por exemplo, quando eu consigo fazer algo por alguém mesmo, eu sinto, assim, muito amor, às vezes eu choro, às vezes eu dou risada, eu tenho tudo isso aí que o Devananda acabou de dizer, e é constante isso, entendeu? Aí, assim, eu vejo, assim, muita divina providência na minha vida, aí quando chega, assim, me emociona bastante, eu agradeço, então a minha vida é assim. Um constante contato com Deus, eu acho. Já está numa overdose, né, Tulas? Bom, eu estou mencionando esse assunto porque a gente vai entrar, né, no Ajna Chakra em breve, e esse é o tema, né, é o amor a Deus, né? Quando entra no Ajna Chakra já se dá para falar sobre o amor a Deus. E só que ontem aconteceu uma experiência aqui, na verdade, essas experiências, elas sempre, assim, eu já tive essas experiências em muitas ocasiões e sempre são experiências profundas, deliciosas, que dá vontade de... eu não sei se eu comentei com vocês aí, um dia eu estava aqui, acho que eu comentei com vocês, mas eu vou lembrar isso de novo, porque ontem eu tive, né, uma experiência assim, e eu estava conversando com um rapaz, né, ele estava falando assim, mas você acredita em espíritos e tal? A gente fala, às vezes, dos anjos, nós falamos, por exemplo, na Torre dos Mantras, né? A Manuela vai falar, eu vou concluir aqui, tá bom? Ela vai falar o relato dela, a Manuela. A Manuela, inclusive, ela chorou um dia com a gente aqui em êxtase de amor, logo que nós colocamos a menininha, né? Se eu não me engano, né? Eu acho que foi a Manuela. A menininha que estava com leucemia e a gente começou a fazer o processo da Torre dos Mantras, eu me lembro de ela ter se emocionado. Mas, assim, ele perguntou sobre isso daí, e a gente fala, né, dos anjos, nós falamos das divindades e tal, mas a maioria dos casos não é necessariamente anjos ou representantes de Deus que se manifestam, é a própria pessoa de Deus mesmo. O Vishnu, ou a pessoa Deus, ele não tem necessariamente essa dificuldade de se manifestar. Assim, Deus é um ser simples. Só que o que acontece? Como nós pensamos numa coisa muito grandiosa e muito distante, então a gente imagina intermediários, porque como é possível que Deus viria? Não é? Ele está tão longe e tal, então ele vai mandar os intermediários. Então a gente pensa em termos de anjos e tal, intermediários. Mas, na maioria dos casos, é a própria pessoa de Deus que está presente, né? Às vezes ele assume formas de anjos ou formas de intermediários porque nós somos condicionados a pensar que ele está distante e que ele não pode vir se manifestar pessoalmente. E a gente atribui ele a uma grandeza, que ele tem essa grandeza, mas esquecemos da capacidade dele de ser uma pessoa simples também. Então a gente mantém ele na grandeza, no pedestal, à distância. E aí pontuamos substitutos para ele, representantes, anjos e tal, etc. E aí eu estava falando para ele, assim, ele estava aqui no dia que a gente estava falando sobre o Samadhi, e eu senti uma pena de pavão. Eu imagino uma pena de pavão, porque eu estou relacionado com pena de pavão. Mas eu senti uma pena
acariciando o meu braço. E eu quis abrir o olho, mas então eu segurei, né? Porque eu tinha acabado de falar que não era para abrir o olho. Eu não ia abrir o olho, porque estava sendo gravado, então tive que me controlar. Mas eu tive vontade de abrir o olho para ver o que estava acontecendo. Eu imaginei que era um gato, o rabo do Batman, que ele estava aqui e que ele poderia se machucar no fogo. Mas eu fiquei assim, mas não pode ser o Batman, porque não estou ouvindo nada, não tem passos, não tem nada, só estou sentindo esse movimento de uma pena aqui no meu braço. Então pode ser que tenha caído alguma galha, alguma coisa aqui, não sei. Mas eu vou ficar tranquilo e no final eu vou ver o que era. E eu fiz todo o processo do Samadhi, e quando eu olhei não tinha folha, não tinha pena, não tinha nada, e eu tenho certeza que não era o Batman, porque o Batman anda, né? O gato anda, né? A gente sabe. E não era nada disso. Então, quando eu comentei com vocês isso daí, o rapaz estava aqui. Ele estava aqui na sala, ele estava aqui próximo. E ele perguntou, então, você falou daquela pena lá que estava tocando no seu braço, então você acredita em espíritos? Eu falei para ele, não. Eu acho que não foi espírito, não. Eu acho que foi Krishna. Eu acho que foi Deus mesmo. Que estava aqui só sinalizando que ele está gostando da brincadeira, e está gostando de nós, e está querendo ficar conosco, está sentindo amor, então ele é viciado em amor, e onde tem amor ele quer ficar junto. E eu acho que Krishna mesmo, que estava brincando comigo com a pena dele, de pavão. Daí ele ficou assim, impressionado, ele assustado, ele falou assim, mas como que você pode dizer que Deus mesmo viria aqui para passar uma pena de pavão em você? Você acha que você é quem? Eu falei, eu não sou ninguém. Mas Deus também não tem problema nenhum de ser simples. Qual é o problema? Se ele ama uma pessoa, não tem problema nenhum. Ele pode vir ou não pode vir. Ou tem alguma lei que o impeça de vir pessoalmente. Então, se tiver uma lei que diz que Deus não pode vir pessoalmente, porque ele é muito grande, ele não pode, porque senão ele fica pequeno e destrói ele, ou então, sei lá, alguma coisa acontece com ele, você me avisa, porque eu não estou sabendo dessa lei ainda. Eu acho que é totalmente plausível que ele possa vir, caso ele queira. E se ele gosta do assunto, se ele está se divertindo, e se ele quis interagir. Pronto. Qual é o problema? Ele pode fazer isso. Então, nesse dia, aí à tarde, depois que eu falei isso para ele, eu expliquei, a gente coloca anjos e faz tudo isso daí, porque nós temos a tendência de acreditar que Deus, ele é eclético, ele é igual a esses presidentes, esses donos de empresa, essas pessoas, esses artistas muito assim, que não aparecem em público, uma vez só por ano e tal. A gente imagina que eles são iguais a essas pessoas. Mas se ele for uma pessoa simplesmente que gosta de amor e não tem problema nenhum de se envolver, de aparecer, talvez ele não apareça pessoalmente, porque talvez isso não é assim a nossa condição ainda, então ele está fazendo pequenos contatos para nos estimular até chegar a um ponto de poder vê-lo pessoalmente. Mas eu não acredito que haja uma dificuldade da parte dele. Se houver essa dificuldade, por favor, me informe, porque eu não estou sabendo disso. Quando foi? Isso foi pela manhã. E quando foi à tarde, como está um pouco frio aqui no pátio, quem já veio aqui sabe, nós temos uma mandala, tem as fotos, vocês conhecem o local aqui, tem uma mandala linda que a minha filha pintou no chão, e eu tenho um tablado, que é onde a gente coloca o balde da fogueira. E estava no sol, e estava meio friozinho, estava fazendo um solzinho, e eu tinha tirado um cochilo de manhã, que eu acordei de madrugada, daí terminou aqui a sala dos mantas, eu fui tirar um cochilozinho, daí eu fui lá para pegar umas roupas que eu tinha colocado no varal, e estava um solzinho convidativo, e tinha aquela plataforma ali, e eu pensei assim, não, mas eu preciso gravar os mapas, mas esse solzinho... Aí você quer saber, eu me lembrei do Titãs, Epitáfio. Eu devia ter amado mais e ter chorado, ter visto o sol nascer. Então eu pensei, você quer saber de uma coisa? Eu devia ter trabalhado menos e ser mais feliz. Eu vou deitar aqui, pronto. Aí eu peguei, deitei na plataforma e fiquei absorvendo aquele solzinho gostoso, assim, sentindo aquela delícia, E eu fiquei uma meia hora assim, mais ou menos. Quando eu terminei, a terapia ali, eu me sentei. E enquanto eu estava absorvendo, relaxando, sentindo o sol e curtindo aquele momento delicioso, eu percebi que aquele era um momento de paz profunda, um momento de paz profunda. A situação externa, não tenho problemas muito sérios me constrangendo internamente,
Assim, é um momento em que as situações estão favoráveis, todos estão saudáveis, eu estou saudável, as minhas contas não estão no vermelho, então eu tenho um momento de tranquilidade, então esse é um momento de paz profunda. Mas a paz mais profunda é entender a compreensão dos conhecimentos que me permitem sentir essa paz. Então, nesse momento, eu fiquei fazendo uma retrospectiva da minha vida, como foi que eu cheguei até os conhecimentos védicos, a transformação que esses conhecimentos produziu em mim, como ele produz transformação nas outras pessoas, como é bom entender os assuntos, como é maravilhoso compreender Deus, compreender a vida, como é libertador essa sensação de não estar perdido. Que benefício incrível, que máximo que é isso. E nesse momento, como assim, a gente tem uma visualização de Deus diretamente, quando a gente pensa em Deus, a gente não pensa simplesmente numa luz, o Vaishnava consegue visualizar pessoalmente a forma de Deus, então eu visualizei o Senhor Vishnu e conversei diretamente com ele, não é? Assim, pessoalmente com ele, e o abracei eternamente, com muita gratidão, e o informei que o amava, independentemente das minhas limitações pessoais, ele era uma pessoa amável, e que eu ia dedicar a minha vida a demonstrar o quanto ele é uma pessoa amável e o quanto ele merece ser amado, porque as pessoas têm uma ideia errada dele. E nesse momento, eu entrei num êxtase, numa catarse de êxtase, e comecei a chorar profundamente, sentindo, era como se eu sentisse a gratidão de Deus por mim. E eu senti um amor tão profundo, assim, um carinho tão grande por ele, dava para ver como se ele estivesse com os olhos cheios de lágrimas de amor também. Então foi uma sensação tão intensa, tão maravilhosa, que eu fiquei ali mais uns 15 minutos ali, chorando e fazendo a fotossíntese do sol, e ao mesmo tempo chorando e sentindo aquela emoção e visualizando diretamente o Senhor Vishnu com um sorriso, com lágrimas nos olhos também. Então foi uma experiência mística, maravilhosa, profunda, e eu chorei muito de amor por ele, e no final eu disse: isso é algo que vale a pena experimentar. Eu acho que as pessoas que experimentam isso não querem outra coisa mais. Isso vicia, e o problema é que isso pode viciar a pessoa querer ficar experimentando isso constantemente, aí não dá para fazer mais nada, você vai ficar só parado, sentindo essa emoção. E aí eu pensei em conversar com vocês e começar o assunto, porque eu acho que eu não sou a única pessoa que tem essas experiências, né? Mas essas experiências são extremamente ricas, elas nos dão o resultado final de todo esse esforço, porque a gente usa a inteligência, o intelecto, o racional para entender as coisas, mas são as emoções de amor que faz com que realmente nós queiramos assim, pressionar os nossos neurônios aí para extrair o óleo essencial, que é a compreensão de Deus, porque é isso que vai nutrir o amor que nós temos no coração e a sensação boa, né, de amar, e isso é simplesmente maravilhoso. Bom, então, é isso. A Manuela também quer falar? Pode falar. Não, Deva, estava só agradecendo mesmo. Obrigada. Eu escrevi uma coisinha aqui, não pode não, Manuela. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Não está correndo não, viu? Ah lá, você falou Deva? Você falou mesmo, né? A Manuela falou, sua dedicação é linda. Tulasi, é para Tulasi isso daí. Deva, eu não vou falar. Não vou dizer que sou puxa-saco. Sou grata demais em todas as áreas da minha vida. Meu psicólogo. Krishna, ele é a fonte, né, de toda a nossa inteligência. A nossa inteligência, a nossa experiência vem de Krishna. Ele próprio diz no Bhagavad Gita, ele diz o seguinte: Tesham satata yuktanam bhajantam priti purvakam dhadami bhuji yogantam jiramano payantite tatastu. Ele diz, tatastu, shalom, hare baba. Ele diz assim: aqueles que se esforçam em me conhecer, isso é apenas o que eu preciso, nada mais. Eu não preciso que a pessoa seja inteligente, que seja rica, que tenha qualificações, nada. Eu dou a qualificação que ela precisa, eu dou a inteligência que ela precisa para que ela possa me conhecer.
O único requisito é que ela deseje me conhecer profundamente, no fundo do seu coração, com amor e devoção. Só isso, nada mais. O resto é comigo. A inteligência vem de mim. Eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. E aqueles que me conhecem profundamente como eu sou, me amam imensamente com toda a devoção. E eu os amo perdidamente. Nós somos um do outro. Nós nos pertencemos e nós nos amamos. Mas eu reservo o direito de amar apenas aos meus amigos, aqueles que me amam sinceramente. Eu acho que, né, faz sentido o Krishna falar isso. E no final ele diz assim, Teshan eva nukan partan aham agyana jantamaha nashayami atma bhavashto dhyana dipena bashataha. Ele diz assim, e eu, estando residindo no fundo do seu coração, no fundo de seus corações, no âmago de seus corações, motivado por compaixão ao desejo sincero deles de me conhecerem, porém sem condições de fazê-lo, destruo com a luz brilhante da minha presença, que é o conhecimento, toda a escuridão que surge da ignorância, e o meu devoto querido me vê pessoalmente e me ama intensamente. E a esse devoto querido eu me entrego completamente, me torno propriedade do coração desse meu devoto. Então, eu acho que, assim, sinceramente falando, Krishna, ele, nesse planeta não tem nada que se compare. Eu sinto muito, não é arrogância, não é pretensão nenhuma, mas eu sinceramente, eu nunca ouvi nada assim parecido. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Vocês já ouviram uma comunicação de Deus dessa forma? Vocês já, pessoalmente, diretamente? Eu não sei, talvez tenha, mas eu realmente, assim, não tenho essa experiência fora de Krishna. Eu já tenho, eu sei que tem muitas experiências místicas, divinas, mas assim, nesse humor, nesse astral, eu acho que eu não sei não, viu? Não tem não. Devananda, recentemente, essa semana ainda, eu em grupo com um grupo de pessoas, né, que informaram para poder fazer. As vovozinhas felizes, né? Hã? As vovozinhas felizes. Das vovozinhas, eu vou contar essa experiência. Elas se reuniram para poder fazer uma oração católica, cantar só o Pai Nosso e Ave Maria e tal, somente 10. E aí... Como é? Você quer dar um palpite? E elas aceitaram entoar o Hare Krishna, certo? A gente foi a primeira vez, ela repetindo Hare Krishna, sem saber, e repetindo aquilo com uma sensação tão maravilhosa, assim, sabe? E meus olhos lacrimejaram, eu quis gravar, e fiquei super emocionada, certo? E ali eu senti essa sensação de Krishna, né, naquele momento. Tanto que eu estou emocionada só em falar. Como chama o grupo de vocês? Esse grupinho, ele chama Só Mulheres. Só mulheres? Só tem mulheres lá. É. Mas tem todas as religiões juntas. Aí eu comecei a divulgar um pouquinho do Hare Krishna para elas. Tá bom. São as vovozinhas felizes. Olha só, você teve muitos filhinhos, né? Você tem muitos netinhos e parece que está vindo mais e você está se afogando num mago de êxtase, né? Então, você se lembra... Minhas filhas estão querendo engravidar, minhas noras estão querendo engravidar. Aê, baba! Haribolo! Cholo! Ó, é o seguinte, aquela sensação que você tem quando o seu netinho ou seu filhinho fala pela primeira vez mamãe, ou então vovó, sabe aquela sensação que derrete o coração de ver eles falando as primeiras palavrinhas, mamãe, vovó, papai? É essa sensação que Krishna sente quando a alma fala pelas primeiras vezes Krishna, Hare. É a sensação que o êxtase que isso produz é tão intenso que Krishna não consegue parar de expandir almas para ter essa sensação infinitamente. É como uma mãe. Se uma mãe pudesse eternizar o tempo e parar o tempo, ela pararia nesse momento em que o filhinho fala pela primeira vez, mamãe, papai.
ele pararia o tempo, pararia a existência e ficaria num autismo absoluto eternamente nesse momento. Se tivesse que fazer assim uma paralisação do tempo, seria nesse momento que o tempo deveria parar completamente. Só que a nossa questão é diferente. Então, Krishna, a sensação intensa de amor que se experimenta quando a alma, pelas primeiras vezes, fala o nomezinho do Supremo, o nomezinho de Krishna. Então, o efeito que isso produz no coração de Krishna é algo indescritível, ao ponto de ele não conseguir parar de querer sentir a sensação eternamente. Por isso que sempre tem almas se expandindo dele. É o efeito desse êxtase que produz, né? Ele não consegue parar de não ter filhinhos para ouvir, para vivenciar essa experiência deliciosa de aqueles filhinhos, papai, papai, mamãe, mamãe, aquela coisa gostosa, familiar. Isso, nós sentimos isso porque originalmente vem de Deus, essa sensação. Nós não somos produtos de nós mesmos, nós somos reflexos de Deus. E esse êxtase que nós sentimos é o êxtase de Deus, é o êxtase original de Krishna. Então, quando você ensina as pessoas a cantarem Hare Krishna, quando você ouve elas falarem Hare Krishna pelas primeiras vezes, então isso daí dá um efeito em Krishna, e você sente o reflexo desse efeito de amor que Krishna está sentindo. Entende? Por isso que é muito bom ensinar as pessoas a cantarem Hare Krishna, ouvir elas cantarem Hare Krishna pela primeira vez. A gente sente o amor de Krishna. Então, é uma sensação boa, e nós ficamos meio que viciados nisso. Então, a gente quer isso, e queremos mais e mais e mais. Eu quero sempre mais. Não tem uma música assim? A Cristiane quer falar. Pode falar uma coisa. A maioria das pessoas sabe que tem muita dificuldade de acordar, né? Eu ia dormir 3 da manhã e bem no horário para fazer o mantra, acho que eu virava uma pedra. E aí a Dilsa me ajudou a acordar tudo. E depois que eu comecei eu sou muito turrona, então eu falei, eu não vou me dar por vencida. E depois que eu comecei a colocar 5, 6 vezes, fazer um monte de coisa, teve um dia que eu desliguei os despertadores sem perceber. Aí apareceu 5h58, 2 maritacas na minha janela, que não parava de gritar, e eu acordei. Aí eu juro. Aí eu acordei assim, eu falei, nossa, 6 horas tal. Aí, no dia seguinte, eu também estava meio bêbada, assim, não conseguia acordar, tal. Estava bem no começo. O despertador, o alarme de casa, disparou 6h03 da manhã. Aí a minha mãe correu, eu corri para desligar o despertador, o alarme, né? De fotinho. Aí ela virou e falou assim, despertou 6 da manhã, né? Você tem mantra, né? Eu achei muito engraçado. E uma vez a Dilsa fez um comentário numa das conversas que a gente teve. Ela falou, não, Deus, Krishna está em tudo, é só começar a perceber. E uma planta que eu tenho, uma Amaryllis, que eu sou apaixonada da Amaryllis, uma Amaryllis branca e rosa, aliás, laranja, né? Fazia 4 anos que ela não nascia. E ela nasceu esse ano agora. Foi logo depois que eu comecei a acordar, a minha Amaryllis laranja nasceu depois de 4 anos. E aí eu aprendi, sabe? É uma sensação muito boa, muito gostosa, porque você fica curando todas as coisas, uma borboleta, um pássaro, um canarinho, uma mensagem que você fala assim, eu vou fazer isso, não vai para essa rua, não. Aí você percebe que é Krishna, você percebe que é Deus, você percebe, aí você começa a perceber, aí você começa a querer aquilo o dia inteiro, o tempo todo na tua vida. É uma sensação muito gostosa. É uma invasão. É bom, parece que a gente fica cheia, né? O amor ele é possessivo. Não liga para o resto. Não liga para mais nada, é só isso que você quer receber.
Exatamente. O amor de Krishna, ele é possessivo. O amor é possessivo, né? Mas é um possessivo no sentido de desejar imensamente estar com a pessoa, né? Não no sentido de oprimir a pessoa, não é isso, né? No sentido positivo. E o amor de Krishna, ele é possessivo. Krishna é possessivo com aqueles que ele ama. Então, ele deseja muito. E ele vai fazer de tudo para que essa pessoa entenda isso. Assim, somente quando a pessoa vira as costas, assim, aí Krishna entende que aquela pessoa assim, não está interessada. Mas enquanto a pessoa está assim predisposta, aí ele faz truques e truques e mais truques para conseguir a atenção. Maritaca, canarinho, alarme, assim, vulcão, tudo que for preciso. Entendeu? Até a pessoa falar, não, peraí, gente, deixa eu acordar, sem precisar tantos fenômenos, porque daqui a pouco vai ter terremoto também, então é melhor eu me acalmar. Então, é isso, entendeu? Isso é a dedicação do amor que Krishna tem por uma alma quando ela se aproxima dele. Quando se aproxima muito, é como se aproximar do horizonte de eventos de um buraco negro. Esse horizonte de eventos vai absorver completamente a pessoa. Então, Krishna, ele é uma pessoa, ele sente saudades também. Quando a alma relativiza Krishna e permanece em coma, ele sente saudades. É como, por exemplo, quando eu chegava em casa, no trabalho, eu tinha o meu filhinho, e ele estava dormindo, eu ficava inventando história para acordar ele. A Govinda Lila, minha esposa, ficava até brava comigo. Mas eu deitava perto dele, ficava mexendo no narizinho dele, ficava cheirando ele, com a esperança de que ele acordasse para poder me ver e falar comigo alguma coisa. Então, isso era saudades. Eu estava diante do meu filhinho, mas eu sentia saudades dele. E eu queria que ele acordasse para a gente poder conversar, bater um papinho, brincar e reciprocar amor. Então, o Krishna, ele faz isso também. Nós estamos em coma ali e ele chega, mexe, faz alguma coisa para a gente acordar, para poder ter a reciprocidade, porque assim é o amor, ele é possessivo, meio inconsequente, né? A minha esposa falava, mas isso daí, poxa, o menino está dormindo. Mas, putz, caramba, cara, mas aí eu vou falar com ele quando? Não fala, não, só dorme. Não, eu quero conversar com ele. Então, tem isso, né? O amor é possessivo mesmo. E Krishna, ele é o amante supremo, ele é a fonte de todo amor, ele é o amor supremo, ele é o amor absoluto. E ele vai se comportar dessa maneira, né? É natural, são características do amor, né? Isso significa que você, de alguma forma, por algum motivo, você cativou o coração de Krishna, você conquistou o coração de Krishna ao ponto de convencê-lo de que vale a pena ter você por perto. Então, inclusive, essa é a nossa missão, não é chegar até Krishna ou chegar até Deus. A nossa missão é atraí-lo até nós, que é mais fácil, ele tem outros recursos mais rápidos. A gente chegar até lá, porque a gente já imagina que é tão longe que a gente nunca vai chegar, então a gente já nem desiste no meio do caminho. Quando começa, é muito longe, então vamos ficar por aqui mesmo, vamos dar uma enroladinha aqui, uma rezadinha aqui, uma enroladinha aqui, a gente vai levando assim, conforme dá. Essa é a nossa mentalidade. Mas se nós, de alguma forma, conseguimos atrair a atenção e a mente de Krishna para nós, então ele fura os bloqueios, ele fura as distâncias universais, ele tem tecnologias que é mais rápido. Então ele se aproxima. É isso. O amor, essa é a potência do amor, né? Que a entidade viva pequenina, ela consegue mover uma coisa gigantesca, grandiosa, absoluta, que é o próprio Deus. Então, na hora em que o amor se manifesta, já não existe mais diferença entre a entidade viva e a própria pessoa absoluta, Krishna. Não tem diferença. Fica tudo igual, porque o amor é que controla as duas pessoas. E, nesse sentido, as duas pessoas não são diferentes uma da outra. São iguais, no mesmo nível. Por isso que existem tantos protocolos de segurança para não deixar qualquer pessoa se aproximar de Krishna, porque ele é, de certa forma, vulnerável e inocente ao amor. Então, somente pessoas amorosas conseguem se aproximar dele, ou somente pessoas amorosas conseguem atrair a atenção dele. E você se torna responsável por aqueles que cativa, né? Você cativou Krishna,
e agora você se torna, de certa forma, responsável por nutrir esse amor, por amamentá-lo de amor, digamos assim, com essa dedicação, a sua devoção, né? A sua devoção por Krishna que vai aumentar o amor por ele. Muito bem, pessoas queridas, amorosas, hoje a gente curtiu bastante, olha só, já são quase 10 horas da manhã, aproveitamos esse nosso momento aí, não é? Mas eu acho que a gente tem que, né, fazer a feira, hoje é sábado.